ou estarão conectados durante a semana. Amém? Eu convido a todos para nós cultuarmos ao nome do Senhor, dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Confesso para os irmãos que já tenho criado um novo hábito. Durante a semana agora, eu começo a assistir alguns cultos da nossa igreja, da igreja de outros amados pastores. Agora a gente consegue congregar, na verdade, com outras igrejas também, além das nossas. Então, às vezes eu estou aqui no meu serviço, trabalhando, e solto aí um culto, e cultuo com os irmãos, aprendo, sou abençoado de uma forma maravilhosa. Amém? E eu quero convidá-los para nós abrirmos nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aleluias. Deus pode inundar a sua vida. Deus pode tocar o seu coração. Se você está nos acompanhando agora, é porque Deus tem um propósito nisto. Deus nos, de alguma forma, interligou um ao outro agora, porque Deus tem algo para a sua vida. Fique até o final, receba as bênçãos de Deus. Não deixe que o espírito de distração te distraia e te tire, sabe, desse tempo com Deus, desse momento com Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Glória seja dado a Deus, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Queridos, nós somos cercados constantemente de situações em que nós precisamos da salvação de Deus. Nós estamos vivendo em uma pandemia que já mudou o curso, a rotina de muitas pessoas, de uma igreja inteira, de denominações inteiras, do mundo inteiro. E nós precisamos da salvação. Existem pessoas nos leitos que precisam de ser salvas de um milagre de Deus. Existem casamentos que precisam ser salvos, resgatados por Deus. Existem relacionamentos entre pais e filhos que estão por um fio, que o pai não sabe mais o que fazer com o filho. Precisa de uma salvação desse Deus maravilhoso. E conforme Paulo disse, eu não me envergonho desse evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja? Nesta palavra aqui, nesse evangelho de Cristo, existe salvação para a nossa vida espiritual, mas também existe salvação para os problemas que nós estamos enfrentando. Aleluia! Existe salvação para os problemas que nós estamos enfrentando. Escute, não existe nada difícil para Deus. Muitas coisas, eu sei disso, repito isso, muitas coisas limitam a minha vida, limita você, mas nada limita a Deus. Vamos ficar de pé, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, quiser colocar a mão no seu coração. Eu digo que cultuar o Senhor é cultuar o Senhor, é você dedicar esse tempo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Talvez você está assistindo aí uma televisão e conectado no celular. Desafio você, desliga tudo que te atrapalha, que te desafia, que te distrai agora, e se conecte na unção que Deus vai liberar sobre a sua vida. Querido Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos, e estamos aqui, Pai, cultuando ao Senhor, adorando o nome santo e poderoso do Senhor, e tendo também, Senhor, a oportunidade de levar as palavras do Senhor, o evangelho de poder
que salva a vida. Ó Deus, para todos quantos estiver com sede, estiver, ó Deus, nesse exato momento, escolhendo o Evangelho do Senhor, em vez de alguma reflexão do Facebook ou qualquer rede social. Senhor amado, que o Senhor esteja alcançando esta pessoa agora, no mundo espiritual, Senhor amado, cada pessoa que o Senhor conectar a esta unção, ó Deus, possa ser tocado agora. E que todo o levante do inimigo possa ser quebrado, todo o atrapalho espiritual, tudo que venha levar essa pessoa a ser desfocado. Senhor amado, que haja agora uma unção para quebrar todo o jugo, e que haja uma unção do Senhor verdadeiramente para impactar o coração dessa pessoa que está conectada agora, Senhor. Deus, abraça-nos, Deus, toca-nos, Deus, venha descer o céu sobre nossa vida agora, Senhor, porque nós somos apenas instrumentos. Se nós falarmos de vazios de Ti, Senhor, ó Deus, para nada serve, mas que haja um liberar do Senhor, que haja uma porta aberta, ó Deus, que o trono do Senhor esteja, ó Deus, olhando em direção a nós, ou se for o caso, até descer em nós agora, ó Deus, porque, ó Deus, nada tem sentido, Senhor, se o Senhor não estiver nesse local, se a unção do Senhor não estiver na nossa vida. Nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser ministrados, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser orientados, nós precisamos ser incentivados, nós precisamos ser movidos, ó Deus, direcionados pelo Senhor, Deus. Nós, ó Deus, não podemos ser direcionados, ó Deus, pelas notícias dos comerciais, ó Deus, dos jornais. Nós não podemos ser movidos, ó Deus eternos, pelas notícias do amigo que nos para na esquina e começa a falar do vizinho, da vizinha, ou de alguém, de algum parente. Mas precisamos ser direcionados pela sua palavra. Mas se o Senhor não falar, Senhor, a única coisa que vai nos direcionar é aquilo que estamos ouvindo diariamente, Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que o Senhor fale ao coração de todos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, queremos sentir a sua face, Senhor, queremos sentir a sua presença. Oh Deus, somos tão pequenos para chegar ante a sua presença. Muitas vezes, Senhor amado, entendemos que não somos dignos de estar diante de Ti, Senhor. Mas conforme a Tua palavra diz, o céu já foi rasgado, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor amado, e nós queremos sentir, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, Senhor. Sejas bem-vindo nesse ambiente, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluias. Quero passar a oportunidade para a pastora. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, que você nessa noite possa sentir o abraço de Deus te envolvendo, aleluia. Que o Senhor venha com os seus braços e te conforte e te abrace nessa noite, amém. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Quero ser como criança, Pai. Oh Deus, santo, santo és o Senhor, Jesus. Oh, aleluia. Você pode adorar ao Senhor comigo, amém? Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado e dá vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh,
longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Aleluia. Abraça-me, Senhor, abraça-me com teus braços de amor. Você pode dizer para o Senhor: quero ser como criança, te amar, Jesus, te amar pelo que és, te amar pelo que tu és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado e dá vontade de crescer. De simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Diga pro Senhor: abraça-me, oh Jesus, abraça-me. Abraça-me, Espírito Santo de Deus. Abraça-nos nessa noite, Senhor Jesus. O que mais nós queremos, Pai amado, é sentir o seu toque, Senhor. É sentir o teu abraço, Espírito Santo de Deus, nos envolvendo, Pai. Pai querido, nós estamos aqui neste lugar, Jesus, para te abraçar, Senhor, para ter um encontro com o Senhor nesta noite, Pai querido. Vai de encontro, Pai amado, com cada pessoa que está assistindo. Vai abraçando eles agora, Espírito Santo de Deus. Vem trazendo conforto, Senhor Jesus, a esses corações. Vem trazendo a paz, Espírito Santo de Deus, aos corações dos teus filhos. Oh Deus amado, aonde não há paz, que o Senhor entre agora neste lar. Aonde está havendo confusão, que o Senhor repreenda todo o mal. Pai querido, que o Senhor venha trazer na tua presença, Senhor, a estes lares, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, de amor. Nós queremos, Pai querido, nesta noite, Pai, adorar ao Senhor, nos jogarmos diante de Ti, Jesus. Nos jogarmos diante do Senhor. Nós queremos beber deste rio que o Senhor tem para nós. Nós queremos beber desta água limpa que o Senhor tem para nós, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, papai. Oh, aleluia. Nós queremos nos saciar em Ti, Jesus, porque somente o Senhor é aquele que nos traz saciedade. O Senhor sacia a nossa alma. O Senhor sacia o nosso espírito. Não existe nada, não existe ninguém que possa nos saciar
saciar como o Senhor. Oh, aleluia, Deus. Nós queremos, Pai, nós queremos beber da tua água, Jesus. Oh, nós queremos beber do Senhor nessa noite, Pai. Ah, Deus. Nós te queremos, nós te queremos, nós te queremos. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em outras coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto teu rio de vida aqui. Não existe nada igual a ti. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. E nós queremos, Espírito Santo. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sim. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Aleluia! Você que tem sede do Senhor agora, que você abra sua boca onde você está agora e você peça para o Senhor: eu quero beber da tua água, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, Pai. Eu quero me saciar em ti, Jesus. Oh! Nós queremos, Pai. Eu quero, Deus. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio,
Vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Nós queremos, Pai, nós queremos beber desta água, Jesus. Nós queremos beber do teu rio, Jesus. Ah, Deus, porque o Senhor é aquele que nos sacia. Como o Senhor disse para aquela mulher samaritana: Senhor, a água que eu tenho para te dar, esta água vai te saciar. E eu te digo nesta noite que a água que Cristo tem para te dar é a água que vai te saciar. É aquilo que vai tirar a depressão da tua vida. É aquilo que vai tirar a tristeza. É aquilo que vai tirar a solidão. É aquilo que vai preencher aonde nenhuma mulher preenche, aonde nenhum homem preenche, mas é o Espírito Santo de Deus que nos preenche com a graça, com a presença dele em nossa vida. E nada vai poder nos separar do amor de Cristo. Nada vai poder te separar do amor de Jesus. Nada. Oh, aleluia. Oh, recandarabachon, recandaralabanás. Você precisa de uma coisa: é de Jesus para você ser feliz. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de um marido, você não precisa de uma esposa. O que você precisa para você ser feliz é você ter Jesus no teu coração, porque essa presença vai te saciar, essa presença vai te inundar. Oh, aleluia, aleluia, porque o Senhor nos transformará vitoriosos, aleluia. Pode soltar o outro playback. Vitorioso és em Cristo Jesus, igreja. Vitoriosa você é em Cristo Jesus, porque no Senhor nós encontramos a nossa vitória. É nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, pode voltar um pouquinho, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Prevaleceu e nada irá resistir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
acima está. Teu nome imutável é. Ele nunca falha. Ele continua sendo o mesmo. Oh, aleluia. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso é, grandioso és. Oh, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é imutável. Oh, Ele é inabalável, inabalável, inabalável. É o Senhor, Rei, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Espírito Santo. Tu és vitorioso, Jesus. Tu és vitorioso, aleluia, Pai. Glória a Deus, amém. Quero convidar o pastor Gilson, que estará trazendo o alimento para nós nessa noite, amém. Glória a Deus. Quantos já estão aí num ambiente de glória, num ambiente de unção, de poder? Aleluias. Eu já estou, mergulhado nessa unção aqui. Amém. Quero convidá-los para nós abrirmos nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém. No versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Senhor Deus, já estamos nesta glória do Senhor. Já há uma unção do Senhor sobre esse ambiente. Já há uma unção do Senhor sobre nós agora. E mais uma vez eu quero que o Senhor estenda esta unção sobre esse ambiente de cada pessoa que está nos ouvindo.
Começa a inundar esse ambiente agora, a começar desses corações, a começar por estas vidas. Vai invadindo estas casas, em todos esses locais onde esta voz está chegando. Senhor, que o inimigo possa bater em retirada, todo peso, todo cargo, todo fardo, possa ser arrancado agora, Senhor. Todo encosto, toda perturbação espiritual, toda opressão, tudo que não provém do Senhor, que está dentro desse ambiente agora, que o Senhor comece a arrancar dentro desse ambiente agora toda nuvem negra, tudo aquilo que não provém do Senhor, todas as entranhas de Satanás, arranca agora desse ambiente, Senhor. Que o Senhor comece a transformar esse ambiente, inundando cada casa, inundando cada espaço agora, com uma glória sobrenatural, com a mesma unção, Senhor amado, que está sobre esse ambiente agora. Que o Senhor comece a inundar estas casas, com ambiente de paz, com ambiente de alegria, com ambiente, Senhor amado, sabe, de luz, com ambiente do Senhor agora, nesses corações, Senhor. Que a Tua palavra não encontre barreiras, que a Tua palavra não encontre dificuldades, mas que a Tua palavra encontre agora uma boa terra, um bom ambiente, um lugar preparado agora, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor em Marcos 16:15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém. Glória a Deus. Igreja, baseado nessa palavra e em outros textos mais, Deus me fez entender, ou Deus me fez uma pergunta, ou eu fiz uma pergunta para Deus: por que se envolver com o reino de Deus? Por que se envolver com as atividades do reino de Deus? Por que se envolver, sabe, com o ide do Senhor? Nós acabamos de ler aqui uma palavra onde Jesus, depois de morto, depois de ressuscitado, depois de 40 dias, depois de ter andado entre os discípulos, a última ordem de Jesus Cristo na face da terra foi reunir os seus seguidores e dar uma ordem para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. A última ordem de Jesus foi ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Entenda bem, igreja, existem algumas partes da Bíblia que são conselhos. Você segue se você quiser. Como a palavra do Senhor diz que é muito melhor ser dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Está dizendo que é muito melhor, mas você pode escolher andar sozinho nessa vida, é sua decisão. Mas existem outras partes da Bíblia que não é conselho, é mandamento. Que não é conselho, é uma ordem. Que não é conselho, é uma ordem. Aqui, Jesus não aconselhou os discípulos: olha, se vocês sentirem no coração, olha, se vocês acharem por bem, se vocês acharem que é bom, então vá pelo mundo afora pregando o evangelho. Não, Jesus disse: ide, imperativo, uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Uma ordem para nós. Ordem não se segue quando nós sentimos vontade ou não.
Da mesma maneira que que Deus disse: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho dos seus irmãos. Na mesma medida que Deus disse: não adulterarás, o Senhor está também dando uma ordem, Ele está dando um mandamento: ide por todo mundo e pregue esse evangelho do reino, e pregue esse evangelho de poder que traz salvação. Amém, igreja? Ele disse para nós: ide por todo mundo. E aí, igreja, vem a nós essa responsabilidade. Essa responsabilidade é para todos aqueles que já creram no nome do Senhor Jesus. Então ele entende que tem que seguir essa ordem. E a palavra do Senhor, ela mostra que quando Jesus fala ide por todo mundo, ele entendia que os discípulos ainda não conheciam os mistérios. Os discípulos, embora tivessem vivenciado, presenciado coisas nunca vistas na história do mundo, ao lado de Jesus, os discípulos ainda não entendiam o que estava por acontecer se eles aceitassem o desafio que era de ir por todo mundo. Porque Jesus disse: quem crê e foi batizado será salvo, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Jesus precisou falar para eles, porque eles ainda não entendiam isso. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Aleluia. Sinais irão acontecer para aqueles que se dedicar em fazer a obra do Senhor. O Senhor irá capacitar no meio do percurso. O Senhor irá levantar no meio desse percurso. Sabe, igreja, por que se envolver nas atividades do reino do Senhor, da igreja do Senhor? Para que nós possamos sair de irresponsáveis para responsáveis. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Você imagina o camarada que galanteia uma mulher, e ele, entregando flores e palavras muito bonitas, oferece os céus a ela. Essa menina então cai em amor e se entrega a esse varão. Depois de casado, o camarada trabalha o dia inteiro. Quando chega tarde, a esposa já lá banhadinha esperando o seu marido sai e vai para o bar. No final de semana o marido vai jogar, vai sair com os amigos. Tem uns que saem na sexta e voltam na segunda, vai para balada, vai para pescaria. Não estou dizendo que não pode pescar, mas não pode virar rotina. Amém? E de repente a esposa fica lá, sedenta por uma companhia, carente de uma pessoa, porque ela casou porque ela estava se sentindo só. Ela casou porque ela queria muito mais daquele varão. Só uns dias, só algumas horas da semana não era o suficiente. Ela queria muito mais do que aquilo. E aquele camarada casou com ela para ser o provedor, para ser o sustentador, para nutrir ela emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Mas no entanto ele abre mão desse relacionamento com a sua esposa e vai bater papo com homens na beira de um bar, de uma mesa. Às vezes quando chega no final do mês, a esposa fala assim: olha, eu estou precisando cortar o cabelo, comprar uma roupa. E o cara fala: não, o orçamento está enxugado, eu estou trabalhando demais, mas eu não estou conseguindo muito. Mas se parar, vai sobrar dinheiro, tenho certeza disso. Vai dar para fazer algumas coisinhas aí com a esposa. Então esse homem não está sendo responsável com a aliança com que ele fez para ela, de cuidar, de nutrir, de ser responsável, de estar presente, sabe, de estar junto. Não está sendo responsável. Quando chega o final de semana, talvez enche a casa de pessoas, e mais uma vez a esposa ficou sem um parceiro, sem um amigo, sem um companheiro. Então esse homem não está cumprindo com o seu papel. O pecado dele qual é? É não ser o homem. O pecado dele qual é? É não ser o marido. É não fazer aquilo que deveria fazer, aquilo pelo qual ele casou para fazer. Ele não está assumindo as suas responsabilidades.
De igual maneira, nós vamos ver que a irresponsabilidade, ela está entranhada, sabe, no ser humano. Nós vamos ver que a irresponsabilidade, a pessoa entende qual é o seu papel, ela entende qual é o seu propósito, mas ela não faz. Ela não faz. Quando as mulheres aí, quando ela passa pela vizinhança, que encontra o terreiro todo sujo, ela vai na casa dela e pega a vassoura e vai lá na vizinha e varre? Não, claro que não. Porque não é responsabilidade dessas mulheres. Concorda? Cada um limpa o seu quintal. Cada um faça a sua responsabilidade, aquilo que lhe responde. Então muitas vezes nós fechamos os olhos e entendemos que aquilo não é a nossa responsabilidade. Se não é a minha responsabilidade, eu não farei. Eu não farei. E aí nós vamos perceber uma certa irresponsabilidade, porque muitos tiram o corpo fora, dizendo eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, se omitindo em fazer aquilo pelo qual lhe foi proposto. O funcionário, ele foi chamado, contratado, em muitos casos ele é feito, como é que dá o nome? Uma entrevista, e conforme o perfil daquele funcionário, ele vai ser encaixado dentro da empresa, com um propósito de desempenhar aquela função, se for para ser zelador, se for para ser um administrador, seja lá o que for, ele foi chamado para aquela função. E há muitos que não trabalham, ele se escora, não é verdade? Eu lembro de uma vez que eu fui com o meu sogro, ele morava em Guajará, a gente foi passar um tempo, e ele estava, parece que com 8 obras, eram obras que não acabavam mais, no quartel, na aeronáutica, na polícia militar, eram umas obras grandes, e ele deixava homens responsáveis sobre cada obra, e ele ficava visitando e vendo como estava o andamento. E um dia eu acompanhando ele, estava passeando na casa dele, entrando dentro do carro dele, e fui visitar as obras junto com ele. E de repente, quando os camaradas, chegando em uma das obras, que era até na aeronáutica, lá de Guajará, aqueles caras estavam tudo conversando, mas quando viu o meu sogro chegando, eles saíram na loucura. Um pegou uma enxada, outro pegou o carro de mão, outro correu lá para dentro, começou a lixar a parede, e o meu sogro bateu a mão na cabeça, já careca, e disse assim: tá vendo, tio, eu vou acabar infartando, eu não aguento, eu coloco um cara para cuidar desses homens, mas esses caras viram amigo, e aí vira isso, essa bagunça. Eu sei que já era para essa obra estar pronta, mas eles ficam enrolando. Entende? Porque na verdade aqueles caras estavam recebendo suas diárias, os seus salários, mas não estavam cumprindo com um trabalho pelo qual foi contratado. Estavam sendo irresponsáveis. Muitas vezes, queridos, nós transferimos as nossas responsabilidades. Por que, pastor, que nós transferimos as nossas responsabilidades? Porque não entendemos que é nossa. Não entendemos. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei dirigir culto, eu não sei dirigir célula, eu não sei orar, eu não sei interceder. Então Deus não me chamou para nada. Queridos, quando Deus chamou Pedro, olha só, Pedrão estava pescando, de repente Pedro já, na verdade, tinha parado de pescar, estava com o seu barco estacionado na areia ali, na praia, e Jesus vem com a multidão, ensinando a multidão. Jesus olha para o barco de Pedro, percebe que é mais alto, diz: Pedro, eu posso pregar daí, para que eu possa ver a multidão? Aí, tá bom, pode entrar aí, mestre. Jesus entra lá, e agora sim numa posição mais elevada, Jesus começa a falar: você, Deus te abençoe, e começa a ministrar a palavra, ensinar pessoas oprimidas, deprimidas, pessoas endemoniadas, enfermas, e aquele semblante pesado, carregado, e Jesus começou a pregar a palavra, e de repente começou a criar um ambiente diferente.
Um ambiente de paz, de alegria, de cura, de libertação, pessoas sendo saradas interiormente, e Pedro olhou para aquilo dali e ficou extasiado. Eu acredito que o próprio Pedro estava caçando para a vida dele um motivo, e de repente ele olha para Jesus e fica de boca aberta. Sabe por quê? Ele era o mais perto de Jesus, o fogo estava mais perto dele, aquilo ali começou a queimar o coração dele, e de repente ele olha para o semblante daquele povo e começa a ver coisas lindas, maravilhosas, do que Jesus fazia na vida daqueles homens. Mas quem era Pedro? Pedro era um nada. Pedro era um nada. Nós só conhecemos quem é Pedro hoje porque Jesus entrou dentro daquele barco. Se Jesus não tivesse entrado dentro daquele barco, nós não contaríamos a história de Pedro. Quem era Pedro? Nada. Ele só tem um nome hoje porque Jesus entrou no barco dele. E tem mais uma. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você está vendo essa multidão feliz, alegre? Você também pode fazer isso. Você quer ser meu seguidor, Pedro? Você quer ser meu discípulo? Queridos, um discipulador, ele chamava discípulos para treiná-los e torná-lo igual a ele mesmo. Então o discipulador pegava alguém: eu vou pegar você e vou tornar você igual a mim. Essa era a função do discipulador, é fazer discípulos de si mesmo, né? Da sua ideia, da sua proposta, daquilo que ele defendia. Então quando Jesus chamou Pedro para ser um discípulo, Jesus estava dizendo: Pedro, eu quero que você faça e fale a mesma coisa que você está vendo eu fazer agora. Você quer isso, Pedro? Você quer parar de ser pescador de peixes, Pedro, e começar a sarar corações, e começar a mudar famílias, começar a mudar a humanidade? Você quer isso, Pedro? Pedro disse: eu quero, Senhor. E Pedro abriu mão de tudo aquilo e se tornou um seguidor de Jesus. Por Pedro tornar um seguidor de Jesus, hoje Pedro tem um nome. Hoje Pedro existe para nós. Hoje Pedro é uma realidade na nossa vida. O que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele viveu, nós pregamos e o nosso coração é transformado pela vida e a mensagem de Pedro. Agora, se Pedro não tivesse falado: não, Senhor, eu sou um pescador, não sei ler, não sei escrever, não sei falar. Quando Pedro foi preso e que ele pregava e que ele começou a justificar-se diante das autoridades, o povo dizia: como pode esse pregar com tamanho conhecimento? Esse aí é aquele pescador lá, como pode ele falar com tamanha autoridade? É simples, porque ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Amém? Ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. Por isso, igreja, por isso que não é uma boa desculpa para nós dizer: eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Para Deus não é, nunca foi. Parece que todas as vezes que Deus vai escolher um homem, a primeira coisa que o homem fala: eu não sei, Senhor, eu não sei falar, eu sou criança, eu sou o menor da minha casa, eu sou o último, minha família é pobre, eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, não tenho linhagem, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não tenho fisionomia bonita, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou pequeno, eu sou negro, eu sou branquelo demais. Cada um começa a falar alguma coisa: eu sou gago, minha voz é irritante, minha voz é muito grossa, minha é muito fina, e a gente começa a dar desculpas para Deus. Desculpa essa que nos convence, mas se o Senhor nos chama, Ele é capaz de nos transformar nesse percurso. Amém? Lembra que aquelas 10 virgens, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 completamente responsáveis. As 10 virgens foram convidadas para ir para o casamento, né, do noivo, e elas tinham que chegar lá com a lamparina acesa, porque era a tradição. E foram 10 chamadas, mas 5 eram prudentes. Então elas levaram as lamparinas e levaram o reservatório de azeite ali, porque se porventura acabasse o azeite, o óleo daquela lamparina, ainda tinha um reservatório.
Mas 5 foram nécias, dizendo: não precisa disso, também não, olha, vocês estão loucos, não precisa fazer essas coisas não. Elas foram convidadas só para um casamento. E de repente o noivo demorou. Elas pegaram, as 10 pegaram-se no sono. E depois de muito tempo alguém avisa: o noivo está chegando, acorda, vão até o noivo, ele está chegando, ele está vindo. E de repente todas elas acordaram, as prudentes, viu que o óleo estava pouca, mas elas ficaram tranquilas, porque tinha trazido um reservatório de óleo. Agora as nécias, as irresponsáveis, as loucas, a Bíblia chama dos irresponsáveis, chama de loucos. Os loucos, as loucas, não tinham trazido o azeite com reservas. Então elas tiveram que ir no mercado comprar. Durante esse percurso de ir no mercado, o noivo passou, levou as 5 prudentes, e depois elas chegaram e o noivo já tinha ido. Depois de muito tempo, elas correndo, chegaram lá na porta e foram pensando que a porta seria aberta. E eles falaram: agora vocês não podem mais entrar, agora vocês não entram mais. E Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a essas 10 mulheres, essas 10 virgens. O azeite simboliza o Espírito Santo. Aquela lâmpada, a luz que aquela lâmpada floresce, representa a palavra de Deus. Em muitos trechos da Bíblia, nós vamos ver que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o caminho das pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio como uma verdade, como uma luz para este mundo, como uma luz, e o povo amou mais as trevas do que a luz, rejeitando as trevas, rejeitando a luz, amaram mais a luz, o povo amou mais as trevas e rejeitando a luz. A Bíblia diz que Jesus veio como luz para aqueles que era seu, mas os seus não receberam, porque eles não amaram a luz, porque a luz revelava os seus interiores. Quando você acende uma lâmpada dentro de um quarto, você consegue ver tudo que tem lá. Às vezes, quando o meu carro está muito sujo, eu apago aquela lâmpadazinha do teto, e daí eu venho, sempre estou pegando alguém na igreja, e aí desliga ali que ninguém vai ver tanta sujeira, está de noite. A gente esconde um pouquinho. Agora, quando o carro está limpinho, a gente acende lá, abre a porta, já acende a luzinha e está tudo bem. Então, quando Jesus chegou como luz, o que era a luz? O que Jesus fazia? Jesus pregava uma verdade que confrontava a mentira daqueles homens. E conforme as palavras de Jesus iam vindo sobre eles, eles iam percebendo que estavam errados e que precisava mudança. Eles não queriam mudança, queriam só a capa por fora, mas por dentro eles não queriam transformação. Então eles preferiram matar Jesus. Essas mulheres nécias, que deixou acabar com o óleo e progressivamente a luz, elas não valorizaram a verdade, a palavra, a luz. Elas não se importaram com isso. Jesus disse assim que nós devemos colocar a luz em um lugar alto, no centro, em um ambiente em uma posição que todos pudessem ver. Mas nós não poderíamos colocar essa luz escondido, debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa, dentro de uma gaveta, porque todos precisam ver essa luz raiando, e eu e você temos essa responsabilidade. Em um mundo de caos como nós estamos vivendo, eu e você temos a palavra de esperança, eu e você temos a palavra de fé, eu e você temos experiência suficiente com Deus. Eu não preciso conhecer as letras exatas como está aqui, eu só preciso conhecer o Deus que eu sirvo, que está em mim. E eu tenho certeza que se eu dedicar a falar, a ser a luz no ambiente que eu estou, Deus irá honrar, Deus irá encher, Deus vai tomar a nossa língua, mesmo sem conhecer esta letra, nós vamos mostrar o Jesus que está em nós. Então não há uma desculpa para nós dizer: não fui chamado, não conheço, porque
porque há um Deus dentro de nós, há o Espírito Santo, e Ele nos fará lembrar, Ele nos fará falar palavras que nunca ouvimos até. Amém? Tão somente nós precisamos ser responsável a uma ordem de Deus sobre a minha vida. Não é um pedido, vou cumprir com o mandamento de Deus. Amém? Sabe, igreja, outro motivo para nós nos envolvermos nas atividades de Deus, da casa do Senhor, são os privilégios. Privilégio de sair da irrelevância e nos tornar relevantes. Porque fazer a obra de Deus significa beneficiar pessoas. Você imagina Pedrão lá, olhando o que Jesus estava fazendo com as pessoas que estavam ali fora do barco. E Jesus olha para ele e disse: Pedro, você vai fazer a mesma coisa, você quer me seguir? Eu vou te tornar como eu, você quer? Em outras partes, Jesus ainda fala assim: você fará mais do que eu, você quer? Então, aquilo que Pedro viu nos corações e nas mentes, no semblante das pessoas, foi suficiente para ele dizer: eu aceito esse desafio. Eu quero ser relevante nessa sociedade. Eu quero ser luz no meio dessas trevas. Eu quero ser uma voz profética no meio do caos. Aleluia. Amém, igreja? Nós podemos ser relevantes. A palavra do Senhor, um texto bem conhecido para nós. Primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo Coríntios. Primeira carta, capítulo 1, versículo 26, diz assim. Às vezes eu escrevo o texto aqui e nem eu consigo ler. É forte. Preciso de uma revelação sobrenatural de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ei, não há desculpa para nós. O Senhor disse assim: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. A Bíblia não está dizendo que Deus não chama sábios. A Bíblia não está dizendo que Deus não chama poderosos. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus não chama homens, nobres. A Bíblia está dizendo que não são muito os sábios que Ele chama, não são muito os nobres e nem muitos poderosos. Enquanto Deus levanta um sábio, Deus levanta acho que 1000 que não tem tanta sabedoria. Enquanto Deus vai levantar alguém que é nobre, Deus levanta 10.000 que não tem tanta nobreza. Enquanto Deus, levanta um poderoso, Deus vai levantar muitos pequeninos. Amém, igreja? Mas Ele não tem problema, porque Ele vai fazer esse pequenininho se tornar poderoso. Ele vai pegar esse pequenininho que não tem tanta sabedoria e vai torná-lo sábio. Glória a Deus. Então não há uma desculpa humana para nós que combata, o chamado de Deus para nossas vidas. Não há. E quando nós nos aceitamos o desafio, Deus faz coisas grandes. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Deus está escolhendo você nessa noite. Deus está escolhendo. Pastor, eu não sou, beleza, aqui a palavra do Senhor diz que Deus chamou que não são. Mas pastor, eu sou desprezível, eu não presto, eu não tenho um bom caráter. Deus escolheu os desprezíveis, coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Aleluia. Deus está escolhendo você para ser alguém relevante, para ser alguém que vai fazer diferença na vida de outras pessoas.
Implantar o reino de Deus significa beneficiar pessoas. E Deus quer mudar a sua história, mudando a história de pessoas. Sabe, igreja, a última coisa para a gente terminar aqui. Por que eu devo me envolver no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor? É que Deus é Deus de recompensa. Eu dei um testemunho alguns dias atrás aqui na igreja, de quando eu fui casar. Eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu não tenho casa. Eu estava com medo de casar, na verdade. Então, lancei um desafio para Deus. E eu disse: Deus, eu não tenho casa. Se o Senhor quiser que eu case, o Senhor me dá uma casa. Em uma semana Deus me deu uma casa. Senhor, eu estou andando de bicicleta e eu preciso de uma moto. Aí chegou um irmão da nossa igreja e disse: Gilson, eu tenho uma moto, fiquei sabendo que você está querendo comprar uma moto. Se você quiser, eu honro você. Eu disse: moto? Alguém dá uma moto? Será? Foi lá, peguei a moto do irmão. Senhor, não vou fazer festa de casamento. Aí chegou um e disse: eu dou o boi, eu dou o convite, eu dou a decoração, eu dou o vestido de noiva. E foi dando. Eu falei: então tudo bem, eu vou fazer com tanto. eu dou o local. E enfim, foi dando tudo, irmão. Até as coisas, móveis, tudo que vocês pensar, eu fui ganhando tudo. E eu disse: então eu vou casar. E Deus foi me presenteando coisas grandes, maravilhosas. Multiplicou o meu salário na época. Aí um dia eu dobrei o meu joelho e falei: Deus, por quê? Aí eu comecei a chorar, mas não era de tristeza, não era de pedir nada, de alegria. E Deus disse: abençoando te abençoarei, multiplicando também te multiplicarei. Eu não esqueço de nenhum dos benefícios que tem feito aos santos. Se eu não me falho a memória, Hebreus 6:10. Jesus disse aquilo para mim, e ali eu chorei. E aquele dia eu entendi que quando a gente se envolve em abençoar pessoas, o próprio Deus se encarrega de nos abençoar. Escute, as pessoas talvez não poderão te ajudar, talvez as pessoas não te retornarão com as suas mãos estendidas para você. Glória a Deus por isso. Quanto mais as pessoas não te retribuir, melhor ainda, porque é Deus que retribui. Enquanto você está fazendo por alguém, Deus começa a fazer por você. Eu lembro que quando eu comecei, no início de tudo, o pastor chegou e disse: você vai ser líder, você vai ser vice-tesoureiro. Irmão, eu estava só o bagaço espiritual. Eu estava aquele crente fariseu. Na igreja era um e no mundo era outro. Só Jesus na calça. Pensa naquele hipócrita, naquele crente falso. Eu não sei se eu enganei o pastor, se foi o Espírito de Deus que tocou no coração do pastor. E eu aceitei aquele desafio. Mas aí minhas pernas tremeram. Irmão, olha, eu passei o ano todo e não fiz nada. Mas na minha consciência ficou assim: agora eu preciso mudar, porque agora eu sou vice-tesoureiro da igreja. Ou melhor, sou vice-secretário da igreja. Agora eu preciso mudar. E aí eu comecei uma mudança na minha vida. 2 anos depois me colocaram como vice-líder de jovem. Passei um ano todo sem fazer nada na igreja. Mas aí o peso foi maior ainda. Agora eu preciso mudar. Entrei no seminário e minha vida começou a mudar. Amém? Então, igreja, Deus vai recompensar a sua vida. Eu quero que você ore comigo agora. A pastora disse que a minha bateria do celular está acabando. Então vamos orar, que eu quero te abençoar no nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar por esse homem, por esta mulher, Senhor. Eu quero orar pelos teus filhos, que estão tão preocupados com suas vidas, e esquecer que há um Deus que cuida da vida delas. Estão tão preocupados, tão desesperados em arrumar as suas vidas, e esqueceram que aquele que trabalha para o Senhor, enquanto eles estão dormindo, o Senhor vai trabalhar por eles também, até enquanto estão dormindo. Senhor amado, que cada um aqui consiga compreender, como disse o apóstolo Pedro, lá mais para frente, depois de muitos anos já seguindo Jesus, ele chega para Jesus e disse: Jesus, e nós que deixamos casa, deixamos bens, deixamos família, deixamos tudo para te servir, o que nós vamos receber em troca? E Jesus olha para ele e disse: aqui nessa terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna.
Senhor amado, eu sei que as coisas que nós conquistamos aqui traz alegria, preenche o coração. Mas o Senhor diz que aquilo que tem do seu altar preenche 100 vezes mais. 100 vezes mais. Há pessoas aqui, Senhor amado, que estão lutando para que o marido seja transformado, e já tem anos e não consegue. Tem anos debaixo de tristeza, tem anos debaixo de sofrimento, tem anos debaixo de depressão, não sabendo elas, ó Deus, se buscar o nome do Senhor, se buscarem fazer a sua vontade, o Senhor irá preencher como um homem não consegue, porque o Senhor irá preencher 100 vezes mais do que um homem é capaz de fazer. Tem pessoas, ó Deus, que estão deprimidos, porque os filhos estão, ó Deus, aprontando, estão sofrendo, estão esperando a hora que haja uma mudança nos filhos, para que tenha alegria. E o Senhor disse: aquele que faz a minha obra, eu posso dar 100 vezes mais alegria que um filho pode dar. Tem muitas pessoas que estão desgastando as suas vidas, trabalhando dia e noite para conquistar terras, para conquistar bens, e quando elas conseguirem, elas vão dizer: agora sim sou feliz. Mas a tua palavra diz hoje que aquele que faz a sua obra, o Senhor pode dar 100 vezes mais do que as riquezas dessa terra pode dar. O Senhor pode dar 100 vezes mais do que as terras, do que as casas, do que os carros pode gerar. Senhor amado, entra com essa revelação, com essa verdade. Há pessoas dizendo: eu não sei falar nem para o meu marido, eu não sei pregar nem para o meu filho, para minha filha, para minha mãe, eu não sei falar nem para o meu vizinho, nem para quem trabalha do meu lado. Mas o Senhor está dizendo hoje, nessa noite: simplesmente abre a boca, que eu serei nos seus lábios, que eu tocarei na sua vida, que eu te levantarei nessa cidade. Senhor, começa a levantar vidas hoje nessa noite. Começa a fazer com que pessoas entendam, ó Deus eterno, que o maior beneficiado em fazer a sua obra não são pessoas, mas é quem faz a obra. Porque nessa terra recebe 100 vezes, e na vida eterna, ó Deus, uma vida diante do Senhor, meu Pai. Porque muitos passarão a eternidade no inferno, mas aqueles que fazem a obra do Senhor, ó Deus, com compromisso e sinceridade, diz a tua palavra, que há salvação, Deus, que muitas pessoas compreendam isso, Senhor. Há muitas pessoas, ó Pai, que andam irresponsavelmente, anda errante, falhando, Senhor, porque entende que não tem a responsabilidade de fazer. Mas Deus, no nome de Jesus, hoje essa pessoa vai entender essa responsabilidade, e vai ser responsável quanto à sua vida, ó Deus, íntima, interior, ó Deus, e passarão a fazer a sua obra, Pai, como tem que fazer, Senhor. Deus, o abençoe cada um agora. E no texto que nós lemos em Marcos capítulo 16, a sua palavra disse que daria aos discípulos autoridades para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Nesta hora, Senhor, eu quero levantar um clamor pelos pastores que estão com Covid. Quero levantar um clamor pelos irmãos em Cristo, por toda essa terra que estão com Covid. Eu quero levantar por aqueles católicos, ó Deus, por todas as religiões que estão com Covid, por todos os cidadãos, ó Pai, que estão esperando, ó Deus, uma oportunidade na UTI, ó Deus, alguns que estão lá sem saber se vai voltar. O Senhor é Deus de cura. Aonde houver um celular conectado agora, ouvindo esta palavra, eu peço que o Senhor esteja enviando um anjo de cura agora. Eu peço que o Senhor esteja tocando nesses órgãos, eu peço que o Senhor esteja tocando nesse corpo, da cabeça às plantas dos pés. Toca no pulmão, Senhor, no nome de Jesus. Gera cura, meu Pai, gera milagre, tira pessoas dessa enfermidade, em o nome de Jesus, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Aleluias. Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Amém.